Eu estou usando como tema esse livro, que é um curso preparatório de Espiritismo. Hoje nós vamos ver a segunda aula do curso. Nessa aula ele vai falar da parábola do semeador e vai falar do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Parábola. Parábola é uma curva que você obtém quando você pega uma expressão x, y, não sei quanto, você vai dando valor para x, você encaixa lá o valor do y, você traça, sai uma parábola. Mas é também uma curva nesse sentido. E ela, nesse caso, Jesus usava muito as parábolas. Ele queria ir do 0 até X, mas ele primeiro ia até lá no V, voltava. Então, no ele fazer esse contorno, fazer essa parábola, aquilo que ele queria passar, que está no eixo do X, foi passado sem a pessoa perceber. Então, ele usava muito esse artifício da parábola, graças a Deus, porque mexeram em tudo. No ano 300 e pouco, judeus e romanos, os judeus e os romanos estavam já perdendo o seu poder, e Roma já tinha sido invadida pelos bárbaros, Nero tinha mandado incendiar Roma, pôs culpa nos cristãos. Estava uma confusão, e quanto mais cristão eles matavam, mais cristão aparecia. O que o bom malandro faz? Você não pode com o inimigo, une-se a ele. Então, lá no ano 300 e pouco, surgiu o catolicismo, que é o judeu e o pagão se unindo e se dizendo cristão. Muita coisa foi modificada no cristianismo, menos as parábolas. Porque por mais que você mexa, a parábola que nós vamos ver hoje do semeador é a parábola do semeador. O cara saiu para semear, a terra era assim, a terra era assado. Fizeram, mas as parábolas chegaram sem muita mexida até nós. Hoje, com o avanço da ciência, com o desenvolvimento que nós tivemos, nós estamos conseguindo interpretar o que Jesus passou naquela época, que a gente estava lá, a gente não entendeu, a gente teve outras vidas, que não é a primeira encarnação nossa, e agora talvez a gente consiga compreender melhor do que ele passou para a gente. Porque ele passou em forma de parábola e as parábolas foram um pouco mexidas. Muitas das coisas que vos digo, isso está em João, capítulo 14 e 16. Muitas das coisas que vos digo, ainda não as compreendereis, e muitas outras teria a dizer, que não compreenderíeis. Por isso é que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito da Verdade, que restabelecerá todas as coisas e vos explicará todas. Isso é agora. Então, vocês já viram que o livro chama o Consolador, vocês viram que em outras palestras por aqui, que os espíritos que se reuniram para trazer a doutrina dos espíritos para o professor Rivail, que depois se chamou Allan Kardec, o chefão da equipe se chamava o Espírito de Verdade. Então, agora é a hora de entender o que Jesus falou em parábola. Jesus limitou-se a lançar os germes da verdade que não poderiam ainda ser compreendidas. Ao falar de tudo, o fez termos às vezes mais, às vezes menos claro. Para compreender o sentido oculto dessas palavras, seria preciso que novas ideias, novos conhecimentos viessem a nos dar a chave. E essas chaves não poderiam vir antes de o espírito humano adquirisse um certo grau de maturidade. A ciência deveria contribuir decididamente para que essas ideias viessem à luz e se desenvolvessem. Seria, portanto, preciso dar à ciência o tempo de progredir. Isso daí começou a acontecer lá atrás. Veio Joana d'Arc, veio Francisco de Assis, veio João Rus, veio um monte de gente preparando essa mudança aí. Lá pela Europa, lá pela região da França, esse pessoal veio vindo, preparando o terreno. Lá na França aconteceu a Revolução Francesa. Então ali foi dado um basta. O catolicismo
que mandava muito, o imperador que mandava muito, percebeu a força do povo nessa Revolução Francesa. Mas o povo ainda não estava preparado. Então conseguiram tirar a igreja da jogada um pouco. Conseguiram tirar o rei da jogada, meteram na guilhotina, né? Fizeram umas leis lá, onde a França foi dividida em departamentos, as pessoas eram eleitas para dirigir aqueles departamentos, mas eram pessoas falíveis demais. E aí começou uma briga do departamento de cá, querer o departamento de lá. Nessa época, a guilhotina comeu solto. Foi uma sanguinolência terrível. Até que veio Napoleão e mexeu com tudo, é império de novo, tirou a coroa da mão do Papa, vestiu na cabeça dele. Vocês lembram disso tudo? Isso tudo então aconteceu preparando o terreno. 1804, nessa época aí, dessa confusão toda que eu falei, nasceu Allan Kardec, o professor Rivail. Quando Napoleão estava conquistando aqui, vocês lembram que Napoleão em 1807 resolveu atacar Portugal? Ele olhou no mapa e viu que ele indo pelo sul, ele conseguia chegar rápido, porque ele sabia que os portugueses estavam espertos com ele. E ele queria Portugal. Só que ele não viu no mapa que pelo sul tinha era um terreno muito difícil. O exército dele teve uma grande baixa indo pelo sul. E o pai do nosso professor Rivail estava junto. E o pai do nosso professor Rivail foi dado como desaparecido, morto em batalha, em 1807. O Rivail tinha 3 anos só. Então tudo isso aí aconteceu nessa época que nós estamos falando. O professor Rivail, então, formado, 45 anos, começa a receber. Vamos lá, chega de contar a história. Agora vamos voltar na parábola. A parábola diz assim, isso daqui está em Evangelho, nas Bíblias, está em Mateus. Está escrito desse jeito assim. Saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. Reuniu-se a seu redor uma grande multidão de pessoas. Foi por isso que ele subiu numa barca. E todo o povo ficou em pé na margem. E ele lhes disse muitas coisas em parábola. Imagine a cena. Finzinho de noite, Jesus vai na praia, a turma chega, é tanta gente, ele sobe numa barca, o pessoal se reúne na frente e ele começa a falar parábolas para o pessoal. Então ele falou assim: saiu aquele que semeia a semear. E quando semeava, caiu ao longo do caminho um pouco de semente. E os pássaros vieram do céu, vieram e comeram. Tem um quadrinho aqui do Van Gogh, que ele retratou um semeador. Nessa época o pessoal preparava a terra, pegava um embornal, punha aqui na frente, e eles iam pegando a semente e iam jogando naquela terra preparada. Aí se tinha um vento, se ele jogou forte demais, uma parte da semente caía na estrada. A estrada, chão batido, a semente não dá nem tempo de querer pensar em germinar. Vem o passarinho e come a semente, acabou, ali não vai dar nada. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde não havia muita terra, e logo germinou, pois a terra que estava não era muito profunda, mas queimou-se com o sol, pois tinha acabado de nascer, e como não tinha raízes, secou. Então outra parte caiu num lugar que a terra era boa, mas tinha muito pedregulho, não deu para criar raízes, ela não suportou as intempéries e essa semente morreu, não deu nada também. Outra igualmente caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram. Então uma parte da semente caiu, tinha muito espinho, a planta do espinho sufocou aquela planta, não deu nada também. Uma outra, enfim, caiu na terra boa, e dava frutos, havendo grãos que rendiam 100 por um, outros 60, outros 30. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir.
escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Então Jesus já dizia aqui, olha, ouça aquele que tem ouvido para ouvir. Não é para ouvir a história do semeador que jogou a sementinha, o vento levou, isso não é ouvido para ouvir. Ouvido para ouvir é o cara que tem uma percepção, que vai entender o que Jesus quis falar do 0 até o X, não do 0 que foi lá no Y, voltou no X. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não presta a menor atenção, surge o espírito mau e arrebata o que havia semeado em seu coração. Essa é a semente que caiu no chão batido da estrada. O espírito mau é o passarinho que foi lá e comeu a semente. Semeou, mas a semente caiu na beira da estrada, chão batido. O passarinho vai lá e come. O espírito mau vem e arrebata. Esse é aquele que recebeu a semente ao longo da estrada. Aquele que recebeu a semente junto às pedras é o que ouve a palavra, que a recebe na mesma hora com alegria, mas não tem raízes em si. Isso dura pouco tempo. Quando lhe sobrevêm tribulações e perseguições por causa da palavra, logo se escandaliza. Por causa da palavra ele sofre, tribulações sofre. O grande exemplo foi Jesus, um grande semeador, uma semente formidável que ele estava semeando. Ele era judeu, os chefes da religião dos judeus fizeram um complô, fizeram o romano condenar Jesus a ser crucificado, e Jesus foi crucificado. A maioria dos apóstolos morreram tudo, porque estavam semeando semente boa. E até hoje acontece isso. A gente entra num grupo de WhatsApp, faz um comentário, tentando trazer o pessoal para o Evangelho, e as pessoas acham a gente muito metido e começam a combater a gente. Mas nós temos um exemplo de Jesus, ele não se deixou abater. Eu não me deixo abater. Eu estou nessa daí, semeando, levando bordoada, mas eu não desisto. É o que ele está falando. Então é o chão que não tem profundidade. Na primeira contrariedade, eu não vou saber mais de semear, não tenho nada com isso, não sou médium, não sou padre, vou tocar minha vida, cada um que cuide do seu. Eu não penso assim, e estou preparado para receber bordoada. Que recebe. Porque são maus? Não, é normal. Quando algo está fazendo sombra para você, você tem duas alternativas. Ou você cresce para pegar o teu lugar ao sol, ou você tenta derrubar o que está fazendo sombra em você. É o normal das pessoas. Então, sempre que você estiver iluminando alguém, alguém vai tentar apagar a tua luz. O certo é ela aproveitar e acender a dela, mas ela muitas vezes prefere apagar logo a sua. Aquele que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida as solicitudes desse século e a ilusão das riquezas sufocam nele essa palavra e a tornam infrutífera. Isso daqui também é comum, né? Você é um jovem, você recebeu esse ensinamento de Jesus, o Evangelho te tocou, você... Que legal, vou ser caridoso, vou cuidar do meu próximo, e você sai nesse mundão de meu Deus aí, e aí você é obrigado pelo teu patrão, pelos negócios, a fazer negócios, e aí você fala assim, caridade tudo bem, mas agora também eu tenho que cuidar da empresa, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar dos meus. Você não percebe e você vai se tornando cada vez mais egoísta, que é o contrário do caridoso. O caridoso, ele está sempre levando em consideração o ponto de vista do outro. Mas não é o normal. O normal é você falar eu. Quando você faz negociações, a nossa vida aí fora é negociações. Negociações na família, negociações com a pessoa amada, negociações de comércio. Nós vivemos em negociações. São 3 tipos de negociações. A negociação onde as duas partes perdem, existe, é horrível. Os dois perderam. A negociação onde um ganha e outro perde, é bom para um, para o outro não é. Aquele que perdeu não vai esquecer aquilo, ele vai querer o troco. Essa negociação também não é boa. O ideal é uma negociação onde os dois ganham.
Então a gente tem que pautar a nossa vida nisso. Nessa minha negociação com o mundo, nesse mundo de meu Deus, lá fora, não aqui dentro da casa espírita, eu tenho que estar sempre procurando uma negociação onde as duas partes ganham. É difícil, mas é o que a gente tem que ter. O norte da nossa bússola tem que ser esse. Nas negociações, no dia a dia, tem que arrumar um jeito de que as duas partes ganhem. E, por fim, aquele que ouve a palavra e que dá atenção e ela frutifica, a semente frutifica, e rende 100 por 60 ou 30 por 1. Então aí a pessoa que recebeu a boa semente, onde está a boa semente? Quem é o semeador? O melhor semeador, no caso, é Jesus. A melhor semente que a gente poderia receber está no Evangelho. Parábola do semeador entre nós espíritos. Vamos trazer para nós agora. Essa parábola pode trazer uma significação muito grande aos que se apegam apenas aos fenômenos materiais. Tem muita gente que vem no centro espírita, ele quer ver fenômeno, ele quer ver se uma mesinha balança, ele quer ver se as pétalas da flor caem, ele quer ver um médico estrebuchar, ele está aqui para ver fenômeno. Ele não está aqui para evangelho, reforma íntima. Não, ele veio em busca do fenômeno, eu quero ver espírito. Então, esse daí é terra batida, isso daí sinto muito, não vai frutificar semente nenhuma. Pois não tiram nenhuma consequência, sendo que só vem um objeto de curiosidade. Aos que procuram o brilho das comunicações espíritas. Então ele vem aqui para ver se o espírito dá uma dica para ele. Um número para ele ganhar na loteria, arruma um emprego, cura minha doença. Aí você pergunta, mas você já analisou por que você está doente? Ah, não sei, os espíritos podem curar, eu quero curar. E reforma íntima? Ah, não sei o que é isso não. Eu preciso curar, eu quero arrumar um emprego. Então ele veio atrás de algum interesse. Reforma íntima não está interessando muito não. E aos que acham muito bons os conselhos e admiram, mas para aplicá-los nos outros. Tem muita gente que vem aqui, ouve a palestra, pega a mensagenzinha que dão na porta lá, fala assim, essa daqui eu vou levar para fulano. Fulano precisava ver isso daqui. Nunca para ele. A gente está na casa espírita há muitos anos, a gente sabe que tem isso tudo. Bom, isso tudo que foi falado até agora veio do livro Evangelho segundo o Espiritismo. E ele faz um questionário, que é uma parábola então. Parábola então é uma história que ele conta, onde ele faz uma volta para chegar onde ele queria. Poderia falar diretamente, mas ele sabe que as pessoas não iam compreender. Por que Jesus falava por parábola? Porque ele sabia que as pessoas não tinham condições de compreender a profundidade do que ele estava passando. Como se pode comparar a parábola do semeador às diferentes categorias de espírita? Assim que eu falei. Agora tem uma categoria de espírita que ele chega, ele ouve a palavra toca, ele faz uma análise íntima, e sabe no que ele se transforma? Num semeador. Então esse cara, ele começa a trabalhar voluntariamente na casa espírita, ele pega o microfoninho, se põe aqui na frente de vocês sem ter preparo nenhum para isso, que eu não sou professor, não fui treinado para isso, e começa a falar de evangelho para vocês. Pô. Isso aconteceu, sabe com quem? Com Paulo. Paulo era um grande perseguidor do espiritismo, do cristianismo. Ele estava indo para Damasco para acabar com aqueles cristãos lá, porque ele era judeu, ele achava que aquilo era contra a vontade de Deus, que ele, por amor a Deus, deveria acabar com os cristãos. Aí Jesus aparece na frente dele lá e ele fica cego, cai do cavalo. Mas aí ele percebeu a grandiosidade daquele espírito que se manifestou perante ele, e ele se prostra ao chão e, Senhor, que queres que eu faça? Ele não sabia nada de catolicismo. Ele então, pela inspiração, foi mandado a Damasco, procura o Ananias, que era o cara que ele ia indo lá para acabar com o Ananias. O Ananias também recebeu, vai lá cuidar do Paulo, que o Paulo está cego. Mas esse cara aí veio aqui para matar a gente. Mas olha a espiritualidade agindo. Então o Ananias consegue um lugar que o Paulo, além de ser preparado pelo judaísmo para ser um
um doutor da lei dos judeus, ele também era tecelão. Então, para não dar despesa para ninguém nessas viagens, ele fazia tapetes. Então, ele foi viver numa cidade na beira do deserto, junto de um grupo de cristãos, ficou 3 anos ali trabalhando como tecelão e aprendendo os manuscritos para depois sair pregando. Então, eu vou me tornar um pregador e vou sair pregando? Não, você primeiro tem que se preparar. Primeiro de tudo, fazer essa análise, onde eu estou nessa história toda, o que eu pretendo. Isso se chama reforma íntima. E depois se preparar. O que eu vou usar para semente? Eu, espírita, uso para semente o Evangelho segundo o Espiritismo. Livro da doutrina, de considerável influência, que explana questões capitais, não só ao mundo religioso, como também à vida prática, que ouvirá dele instruções excelentes. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo não é só para o espírita que vai vir aqui na frente falar, ele é para o nosso dia a dia, aí fora. A dúvida tem que ser destruída. A Terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já de há muito, os teus amigos de além-túmulo a arrotearam. A terra já está arada, já está adubada, já está tudo pronto. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. O que é penumbra e nevoeiro intelectual? O pessoal fez tanto dogma, fez tanto religião protestante, religião católica, religião não sei da onde, tem que respeitar isso, tem que respeitar aquilo, que ficou tudo muito confuso. A primeira grande confusão que foi feita, no ano 500 e pouco, a Teodora era esposa do imperador romano. E ela era muito sedutora, tanto é que ela era uma cortesã e ela conquistou o imperador. Só que quando ela foi escolhida para ser imperatriz, ela mandou matar 500 amigas dela que sabiam do passado dela. E nessa época aí todo mundo falava, coitada dessa Teodora. Olha a culpa que ela carrega nas costas. Então ela foi a primeira a falar assim, tem que acabar esse negócio de reencarnação. Até ali Jesus, os apóstolos, falavam normalmente em reencarnação, mas essa Teodora aí, com toda a influência dela, ela conseguiu convencer todo o meio religioso. Do ano 500 em diante não se falou mais em reencarnação. A reencarnação foi tirada da Bíblia. Isso daí deu uma confusão danada, porque as palavras de Jesus perderam o sentido. Sem a reencarnação, Deus não é justo. Como uma criança nasce pobre, doente e num lar miserável, outra nasce com todas as facilidades ali. Cadê a justiça de Deus? Isso tudo só pode ser explicado com a reencarnação, que foi tirado da Bíblia. E a Bíblia deixou de fazer sentido em muitos trechos dela por causa dessas ingerências, dessa penumbra e nevoeiros intelectuais. O material do Evangelho, o Evangelho que está na Bíblia. Ele pode ser dividido em atos comuns da vida do Cristo. Nasceu, fugiu para o Egito, casou. Se comenta que se Jesus era casado com Madalena, se não era, se teve filho. Há controvérsias. Os milagres. Jesus fez milagre, o Lázaro estava morto, era uma catalepsia que o Lázaro tinha. Há controvérsias. As profecias, 2000 chegará, 2000 não passará, nós já estamos em 2019, há controvérsias. As palavras que serviam para o estabelecimento dos dogmas da igreja. Então esses dogmas todos da igreja, só confusão, há controvérsia, dá para discutir. E a parte que, indiscutível, o ensino moral que está nos evangelhos. O Evangelho segundo o Espiritismo, então, a quarta primeira parte tem sido objeto de discussão e vai continuar discutindo-se isso tudo por muito tempo ainda. A última permanece inatacável, o ensino moral. O ensino moral dos evangelhos é o que interessa. É o terreno em que todos os cultos podem se encontrar. Você pode ser católico, protestante, budista,
Você pode ser o que for, mas a parte moral do Evangelho é indiscutível. Com essa parte aí dá para conversar com qualquer um. Reunimos nessa obra, qual obra? O Evangelho segundo o Espiritismo, os trechos que podem constituir um código de moral universal, sem distinção de culto. As máximas foram agrupadas e distribuídas metodicamente segundo a sua natureza, e de maneira a que umas deduzissem das outras, tanto quanto possível. Mas um dia você tem que pegar o Evangelho e começar de capa a capa. Você tem que pegar a introdução, você tem que pegar ele na sequência, porque ele foi escrito... Não foi o Kardec que escreveu. Os espíritos, comandados pelo Espírito de Verdade, usando o Rivail e as médiuns da época, programaram esse livro para ele ser lido da introdução até o final, que tem toda uma sequência. O que você aprendeu no primeiro capítulo, vai completar no segundo, no terceiro, no quarto, no final do livro, que você vai ter uma noção do que você tinha naquele livro. Aí que você já fez isso, aí você pode começar a abrir aleatoriamente para ver o que vai cair. Isso é gente que gosta de ler sorte. Quem estuda, faz mais como eu falei, vai fazendo um estudo metódico. Então esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é constituído de 27 capítulos, uma coletânea de preces. Tem 7 conexões com o Antigo Testamento e 134 com o Novo Testamento. Você vê que esse livro é mais ligado ao Evangelho. Disposto em ordem lógica, aborda aspectos filosóficos e científicos e trata os ensinamentos de Jesus pela sua parte moral. O Espiritismo é a ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Existe um plano espiritual, ele está influenciando o nosso plano material. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Fé inabalável é só aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso daí serve para o espírita. Você pegou, você leu, foi Kardec que escreveu, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Leia com um pé à frente e um pé atrás. Analisa, isso tem lógica? Não vai aceitando só porque está lá, não. Essa é a fé inabalável. Você olhou, você leu, você refletiu e você analisou. Isso serve para mim. Então isso é fé inabalável. O Espiritismo arrancou o Evangelho das sombras místicas, das concepções dogmáticas e o apresentou ao povo. Indistintamente, aberto e refulgente, expressivo e edificante, com a força que mais poderosamente realiza transformações morais no mais íntimo das almas e impulsiona os homens para a luz da redenção. Vocês sabem que a doutrina de Kardec está nos 5 livros. O primeiro, o Livro dos Espíritos, um livro de perguntas e respostas, onde existem 1019 perguntas que foram feitas e as respostas que os Espíritos passaram. Não era tudo, precisava continuação. A continuação veio no Livro dos Médiuns. Mesmo esquema, perguntas e respostas, só que agora o assunto mais direcionado para a comunicação do encarnado com os Espíritos. Então, a continuação do Livro dos Espíritos. Aí ele vai explicar que cuidado você deve ter, ele vai te explicar como você vai analisar que espírito você está se comunicando e como você vai prevenir nas comunicações com os espíritos que não são bons de se comunicar. E ele fala muito da parte moral. Então, como ele fala muito da parte moral, ele lançou esse terceiro livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da parte moral. O outro livro seria o Céu e o Inferno. Na época era muito comentado onde fica o céu, onde fica o inferno, é em cima, é embaixo, é quente, é frio. Ele tem um livro todo explicando sobre isso.
Quando você lê o livro, você vai ver que o céu não está nem em cima nem embaixo, que o inferno não está nem em cima nem embaixo. Está tudo aqui dentro no teu íntimo. E outro assunto que era muito pungente na época era o Charles Darwin tinha acabado de lançar A Origem das Espécies. O homem veio do macaco, não veio do macaco, estava aquela revolução danada. Kardec escreveu um livro inteirinho sobre a Gênese. Então ele explica a formação do mundo e chega até nesses dias de hoje da transição planetária. Formidável 5 livros. As pessoas perguntam assim, mas e quem não conhece o Espiritismo? Eu indico o livro O que é o Espiritismo. Você não vai falar para uma pessoa, olha, lê esse livro aqui, a pessoa está com medo, a pessoa... Dá um livro que é o Espiritismo. Quando o Kardec lançou esses livros todos, deu muito bafafá. Ele foi muito criticado, ele foi muito perguntado, pediram explicação, e ele reuniu todas as perguntas que fizeram e todas as respostas que ele teve que dar num livro pequeno, chamado O que é o Espiritismo. É um livro onde ele conversa com 3 pessoas, um que não acredita em nada, um que é um grande inimigo do Espiritismo e um padre. Eles vão perguntando e o Kardec vai respondendo o que é o Espiritismo. Então eu recomendo que quem não conhece nada, pega esse livro primeiro. Aí você já sabe, não, é uma coisa para mim continuar o estudo, ou eu não quero saber disso não, porque não é para mim. Leia primeiro o que é o Espiritismo. É isso aí que eu tinha para hoje.